vendo que o Instagram nos limita em tempo, né? Então vamos correr aqui. Desde quando começou essa época que estamos vivendo hoje, de pandemia, Deus tem falado comigo incessantemente sobre esse período e sobre o que Ele espera da igreja. Então é um período onde nós ficamos limitados, onde ficamos afastados, onde não podemos congregar fisicamente todos juntos. E é um período que se proliferaram as lives, né? E muita gente foi alcançada, graças a Deus por isso. Mas uma das coisas que Deus me recordou foi que na época da minha adolescência, eu, participando de congressos missionários, eu vi testemunhos de irmãos que viviam em países de perseguição religiosa e eles oravam para que um dia isso acontecesse no Brasil. E na época eu falei assim, tá amarrado, rapaz, que negócio é esse? E eu não entendia, mas eles falaram assim, olha, vocês precisam experimentar a porção de Deus que nós experimentamos debaixo de uma forte opressão na perseguição. Na época eu não entendi isso. E Deus, quando começou esse período, agora no começo do ano, Ele falava comigo, este é um momento em que a igreja precisa ser despertada. Esse é um momento que a igreja precisa acordar. Não é um momento de perseguição, entre aspas, mas é um momento que é um precursor, onde a igreja precisa ser despertada a um envolvimento maior comigo, uma busca maior do meu Espírito Santo. E Deus começou a ministrar poderosamente isso no meu coração. E os meses foram se passando e Deus sempre vinha comigo. E aí, Marcelo, a igreja está me buscando? A igreja está crescendo, está avançando? E eu sempre ficava na dúvida. Poxa, Senhor, eu sei que esse é um momento que a igreja precisa acordar, despertar, mas alguns estão começando a pegar fogo, mas outros estão se esfriando cada vez mais. Por causa do momento de afastamento, porque estamos isolados, porque estamos tendo perdas. E Deus falou comigo, prepara o teu coração, porque haverão perdas. E até então, né, eram só números, mas os números começaram a virar nomes de pessoas conhecidas, que começaram a perder suas vidas, que começaram a perder trabalho, e vários problemas acontecendo. Aqui na região, aqui vários comércios fecharam, muita gente despedida, muita gente dependendo de ajuda emergencial do governo e nem todas conseguiram. Pessoal que dependia de um comércio ambulante, não tendo praticamente como sobreviver. Então tem sido um período onde muitas perdas aconteceram, de vidas pela doença, de vidas por outras doenças e de vidas também pela questão financeira. Sem falar que a parte psicológica está sendo muito afetada. Alguns estudiosos dizem que a segunda onda será uma onda psicológica, que talvez os psicólogos de plantão nunca vão trabalhar tanto como já tem trabalhado aqui. O índice de suicídios também aumentando muito por causa dessa situação financeira estabelecida. Ou seja, um caos mundial estabelecido. E onde estava a igreja? A igreja está se despertando? Era o que Deus me questionava. A igreja está esfriando. Você pode estar pensando assim, Marcelo hoje vai trazer uma mensagem escatológica, apocalíptica. Pode até ter esse viés, querido, mas não vamos entrar nessa área hoje. Futuramente, se os pastores assim desejarem, a gente pode entrar por esse viés, sim. Mas hoje eu queria enfatizar algo que Deus falou comigo neste final de semana. E foi uma única pergunta que Deus me fez e me deixou tonto. E Ele falou comigo assim, nessa época, onde há tantas perdas, onde há tanta dor, você tem motivos para dar glória ao meu nome? Então eu parei, congelei, ouvindo essa pergunta de Deus e fiquei administrando essa ideia na minha cabeça, no meu coração. Porque parece uma pergunta
óbvia demais, né? Como Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Talvez a resposta fosse óbvia, como essa resposta também seria óbvia. Sim, Senhor, eu tenho motivo para te louvar, eu tenho motivo para te adorar, mas talvez você que está me assistindo agora não tenha enxergado esse motivo, porque alguém na sua casa faleceu, alguém na sua casa perdeu o emprego, alguém na sua casa não tem condições de manter a sua família. Talvez você esteja passando por isso agora e me questione, por que, Marcelo, então eu tenho que ter motivo para adorar a Deus se tudo está indo para o buraco, se tudo está caindo, está perecendo? E Deus continuou me indagando, você tem motivo para dar glória ao meu nome? Você tem motivo para me adorar? Onde está tudo se perdendo, onde pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo a condição de manter a sua família, você tem motivo para me adorar, igreja? Aí nesse momento ele mudou a perspectiva de Marcelo para a igreja. E ele começou a falar comigo, explodindo textos bíblicos. E aí no domingo aqui eu queria parafrasear a mensagem do pastor Antônio no domingo, quando ele citou o texto de Ageu 1, que é um texto onde onde Ageu está repreendendo ali profeticamente o povo, através de uma palavra de Deus, porque o povo estava preocupado com as suas casas apaneladas, está preocupado com a sua própria vida, em recuperar a sua casa, em reconstruir a sua casa, mas não estava preocupado com a casa de Deus. E Deus falou claramente através do profeta, olha, é por isso que o que você ganha é como se tivesse botado num bolso furado. Ou seja, você trabalha, bota no bolso e parece que não ganhou nada. É por isso que há tantas perdas, porque você está preocupado em recuperar a sua vida e a minha casa está em ruínas. E Deus continuou falando. E aí, continuando assim, nessa linha sobre a casa de Deus está em ruínas, nós vamos para o texto de Marcos 14:58, onde Jesus, ele fala que ele derrubaria o templo físico e em 3 dias edificaria um templo novo, não construído por mãos de homens. Ele estava falando desse templo novo, da casa de Deus nova, de uma nova situação, onde Deus não se preocupava mais ali com aquele local físico, mas se preocupava com a casa dele. Em 1 Coríntios 3,16, diz que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Em 1 Coríntios 6,19 diz, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha, querido, nesse momento a gente começa a entender então que mudou-se uma perspectiva. Em Ageu, Deus, através do profeta, repreende o povo que estava preocupado com aquela situação de calamidade em Jerusalém. Jerusalém completamente destruída e o povo estava preocupado em reconstruir suas próprias casas, mas a casa de Deus estava em ruínas. Nesses textos de Coríntios nós vemos que mudou a perspectiva, e no texto de Marcos Jesus já fala, olha, esse templo será destruído, mas em 3 dias será reconstruído outro templo que não será feito por mãos de homens. Ele estava falando do templo do Espírito Santo, o corpo humano, nós. Ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Em 3 dias ele edificaria um templo novo. E em Coríntios nós vemos mais uma repreensão. Vocês não sabem que vocês são o templo do Deus vivo, que vocês são templo do Espírito Santo, não são de vós mesmos, mas são de Deus. Então, queridos, muda-se a perspectiva completamente. Então nós podemos entender aqui que se nós mudarmos a perspectiva, nós podemos achar sim um motivo para adorar a Deus em meio ao caos. Jerusalém estava completamente destruída. E o povo estava preocupado
em edificar suas casas, mas a casa de Deus estava em ruínas. E Deus fala, olha, subi a um monte, buscai madeira, edificai a casa, eu vou me alegrar com ela. E nesses textos que nós vemos no Novo Testamento, nós vemos Deus falando claramente, ei, a casa não é mais uma construção de tijolo e cimento, de pedras, a casa são vocês, onde eu pretendo habitar, onde eu quero habitar. Então, nesse período todo, desde o começo desse período da pandemia, Deus me chamando a atenção, me chamando a atenção, me chamando a atenção, para que a igreja como um todo parasse de olhar para suas pequenas reclamações e olhasse para edificar a casa de Deus. Nesse período aqui, a SEC de Cabo Frio passou por uma pequena adaptação, reforma. Talvez você não consiga ver daí, mas quem já veio aqui no culto presencialmente no domingo, foi tudo pintado. Aqui atrás de mim está tudo refeito, modernizado para receber você melhor. Mas não é isso que Deus procura. Toda essa reestruturação para receber você melhor. Mas isso não é o que agrada a Deus. A decoração que Ele quer é o seu coração aberto e limpo para Ele. E Deus me cobrava, a igreja tem que despertar nesse período de pandemia. Eu estou chamando a igreja a se despertar. E isso não é perseguição, mas é uma situação que nos impôs um conflito interno. Estávamos impedidos de ir e vir. Pessoas morrendo, perdendo emprego, uma confusão. Jerusalém estava uma confusão na época de Ageu. E Deus falou, vocês estão preocupados com as suas casas, mas a minha casa está em ruínas. Então, voltando para a pergunta do final de semana, que Deus me fez agora, você tem motivo para se alegrar nesse período, onde só coisas ruins têm acontecido? Se nós olharmos ao redor, queridos, só vemos coisas ruins acontecendo. Se ligarmos a televisão em alguns canais, provavelmente você só vai ver morte e destruição. Você não vê pessoas sendo curadas, mas vê as pessoas morrendo. O caos está instalado na televisão. Então, se você ficar se alimentando disso, você também morrerá espiritualmente. Como muitas pessoas, muitos irmãos têm falecido espiritualmente. Uma boa parte da igreja, em vez de se pegar nesse momento de tribulação, da ordem sendo perturbada, de tudo tão difícil, e se unir em oração, em busca, em quebrantamento, em reconhecer o seu mau caminho, retornar ao caminho do Senhor. Todos os momentos em que Israel passou por períodos ruins, onde estava em pecado e vinha perseguição, eles vinha um profeta e declarava a palavra de Deus e se quebrantavam, e o Senhor enviava a libertação. Então este é um momento que Deus tem chamado a igreja a se despertar para um quebrantamento total e entender que precisa buscar a face dele, precisa se render e precisa mergulhar no Espírito Santo. Aí eu pergunto, você que está em casa nos assistindo, você tem encontrado motivos para glorificar o nome de Deus? Então, queridos, voltando à linha da casa, onde é a habitação de Deus. Se você que está nos ouvindo agora, está nos assistindo, você entendeu, diante desses textos bíblicos aqui, que você é a casa de Deus. Que essa casa, o seu coração, ele tem que estar ornamentado para Deus. Você vai entender também o que o salmista escreveu no Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Naquele momento ali, queridos, existia um templo físico, onde a pessoa tinha que ir prestar sua adoração. Mas nós vimos ali, no texto de Marcos, Jesus falando que existe um outro templo. Um templo diferente, não construído por mãos de homens, onde você tem que entrar. Você tem que entrar nesse templo e sentir alegria
de entrar nele, e só 2 pessoas entram nesse templo, querido: você e o Espírito Santo. Esse templo é o seu coração. Então é chegada a hora da igreja despertar para o que realmente tem que fazer. Eu estava me lembrando hoje de um desenho animado da época que o pastor Kleber era novinho. Ó, haja tempo, hein, pastor Kleber? O desenho era Lipe e Hard. Era a dupla mais improvável da selva, que era um leão e uma hiena, amigos. Uma dupla improvável. E o Lipe e o leão era sempre um cara para frente. Tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, tudo vai ficar legal. Mas o Hard tinha o seu bordão: ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. E o Hard tinha esse pessimismo sempre, mas o leão sempre para frente ali. E às vezes dentro da igreja nós encontramos isso. O irmão sempre: não vamos vencer, vamos avançar, vamos chegar lá. E o Hard ali: não, isso não vai dar certo. Ó vida, ó azar, está tudo ruim, está tudo acabado, todos vamos morrer. Quem falou todos vamos morrer, querido? Quem falou isso? E o Hard fica só pensando nas suas agruras, nas suas mazelas, no que está ruim, que não conseguiu emprego, não conseguiu trabalho, que está doente, alguém na família adoeceu pelo Covid, ou por outra doença, e está tudo difícil hoje em dia. E alguns usam um texto de Filipenses 4,13 até como um mantra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas na verdade não exercem isso, ou não leem o versículo anterior. No versículo 12 diz que: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele fala isso, Paulo fala isso, porque ele falou algo antes. Olha, eu sei passar necessidade, eu sei passar fome, sei passar por fartura, eu sei ter falta de tudo, ou tendo tudo também, mas eu sei me alegrar em toda e qualquer situação. Paulo descobriu o segredo. E aí ele fala no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, querido, nessa época agora, essa mensagem ela teria assim muito mais coisa a ser falada, mas nós temos que nos limitar ao tempo que o Instagram nos dá. E aí nós temos que correr aqui. Mas o que eu queria deixar para você nesta noite, que dessa mensagem, é você entender que você tem que parar para analisar como está a sua vida. Você está como o Hard, a hiena que fica: ó vida, ó azar, não vai dar certo, todos vamos morrer. Você é a pessoa que fica preocupada em construir a sua casa, em reedificar ali os alicerces do que foi perdido financeiramente ou na área da saúde. Você fica procurando apenas isso, ou você é a pessoa que entendeu claramente que a sua vida depende do Senhor Jesus. Você entendeu que existe um outro lado, que é onde você precisa buscar a alegria de viver no Senhor, mesmo estando tudo destruído ao teu redor. Jerusalém estava completamente dizimada, queridos, completamente dizimada, e as pessoas que voltaram para lá ainda aguentavam o escárnio das outras cidades. Vocês vão fazer o que aí, esse monte de entulho aí, rapaz? Mas eles estavam preocupados em reconstruir suas próprias casas. Estavam preocupados com o seu próprio umbigo, mas não olhavam com atenção o que era mais importante, que era o lugar onde se manifestaria a glória de Deus, o templo.
E o recado de Deus para a nossa geração, para a nossa época, nesse ano de 2020, que jamais será apagado da história, você tem motivo no meio da tribulação para se alegrar com o Senhor? Você encontrou esse motivo? Talvez você não tenha encontrado esse motivo, querido, porque você está procurando nas finanças que estão quebradas, ou na saúde que está debilitada, ou na situação de destruição à sua volta. A situação de desespero ao seu redor. Agora há pouco tempo tivemos o Dia dos Pais, no domingo. Quantos pais não tiveram filhos com eles porque faleceram? Ou quantos filhos não tiveram seus pais com eles nesse domingo porque faleceram também? Um dia que era para ser de muita alegria, para muitos foi de muita tristeza. Mas apesar da tristeza, não há um motivo para se alegrar no Senhor. Talvez porque estamos olhando para o lado errado. Nós temos que olhar para dentro do templo que não é construído por mãos humanas, onde a glória do Senhor pretende se manifestar, onde a glória do Senhor quer se manifestar, onde a glória do Senhor quer estar a sós com você. Esse é o templo do Espírito Santo, é o teu coração, um templo que só cabe em duas pessoas, você e o Espírito Santo de Deus. Então nessa hora, querido, é uma palavra dura, é uma palavra pesada, existe uma continuação dela, e a gente pode deixar para uma outra oportunidade, que fala justamente sobre pessoas que acham que não servem para nada, que a sua vida é uma desgraça, que o seu nascimento foi uma desgraça. Isso é um erro que o diabo colocou na sua cabeça, você tem aceitado, mas não vamos ter tempo para esticar para isso. Mas essa palavra de hoje, ela é pesada sim, querido, mas ela é necessária. A igreja precisa acordar para esse momento ímpar que estamos vivendo. Tudo que acontece na terra tem a permissão de Deus, ou é orquestrado por Ele. Se estamos vivendo esse momento que Deus permitiu, agora qual o propósito, qual o porquê? Temos que aproveitar esse momento, queridos, para entender o que Deus quer dele, o que Ele quer retirar de nós. Quando essa época passar, vamos sair dela como uma igreja gloriosa, vamos sair dela como templos do Espírito Santo, individualmente falando, cheios da glória e da manifestação do poder de Deus, onde as pessoas em dificuldade na rua vão nos ver e vão ver o reflexo de Cristo em nós, simplesmente porque nós entendemos que esse templo precisa estar preenchido da glória de Deus, e entendemos que é nesse lugar onde nós vamos encontrar alegria. Você não vai encontrar alegria no meio do caos, olhando para o caos. O texto de Salmo 122, ele é claro sobre isso. Ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, querido, nesse momento, quero convidar você a largar tudo o que você está fazendo. Para o que você está fazendo. Talvez você esteja assistindo essa mensagem, preparando a janta, ou jantando, ou fazendo alguma outra coisa. Para o que você está fazendo agora. Entra sozinho agora, só você nesse templo, porque já tem alguém lá te esperando. O Espírito Santo de Deus. E Ele quer ter um tete a tete contigo. Esse é o momento de você entrar, de se quebrantar, de se humilhar, de se render. É um momento de estar sós com Deus e aprender com Ele, e entender o que Ele quer de nós. Ele quer erguer uma igreja para esse tempo final, esse tempo do fim. Por isso que eu falei no começo, talvez essa mensagem possa ser apocalíptica ou não, mas ela tem um viés sim, mas existe uma preparação para o que vem para frente, queridos. Nós não podemos rasgar o livro do Apocalipse da Bíblia e esquecer que nada disso vai acontecer. Mas Deus quer uma igreja forte
e gloriosa para passar por esse período. E todo período de aprendizado com Deus é extremamente válido. Se a igreja está passando por esse período agora, onde estamos confinados dentro de casa, onde alguns perdem o emprego, alguns perdem parentes, alguns perdem a vida, o que acontecerá com essa igreja? E nesse período alguns desanimam, esfriam. O que acontecerá com essa mesma igreja se instalar uma forte perseguição? O que acontecerá? Simplesmente negarão facilmente a Jesus? Simplesmente assim? Porque olharam para o que está ao redor e é mais fácil então negar e buscar alegria em outras coisas do que buscar a verdadeira alegria que está no Senhor. Então, querido, nesse momento, para o que você está fazendo. Existe uma canção que eu não combinei com o Álvaro, ele vai estar cantando uma outra canção aqui, mas ela fala assim, que é nesse momento, quando eu estou a sós com Deus, que eu sou quem eu sou, sem máscaras. Aqui com você é o que eu posso ser, quem eu sou. Toda máscara se vai. Essa música ela fala muito no meu coração e quase todas as manhãs eu faço a minha caminhada orando essa canção, porque ali está só eu e Deus. E eu falo, Deus, aqui com você é o que eu sou, sem máscara, sem nada, porque tu me conhece. E é ali que eu me rasgo na presença dele. Querido, se rasgue na presença dele. O Álvaro vai estar cantando um louvor aqui, o tempo já está acabando. E eu quero, em nome de Jesus, que você seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Que em nome de Jesus, toda venda que está nos seus olhos caia, que toda escama que está tampando tudo caia agora, o tampão dos ouvidos sai em nome de Jesus. E você entenda aonde você tem que estar, aonde você tem que buscar alegria, onde você tem que estar olhando sempre, que em nome de Jesus você seja alcançado pelo Espírito de Deus neste momento, em nome de Jesus.